Senhor Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, peço a Tua ajuda porque sou fraco, peço a Tua ajuda porque sou carente, peço a Tua ajuda, Deus, porque sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo para tudo, absolutamente tudo em minha vida, quanto mais, ó Deus, a respeito da Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Deus, a proclamar a palavra do Senhor. Tenho meditado alguns dias, até trouxe um esboço, meu Deus, mas do que adianta? Do que adianta ter meditado? Do que adianta ter tirado o esboço se o Teu Espírito Santo não me ajudar? Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a proclamar a Tua palavra com sabedoria, com graça, com simplicidade, para que todos compreendam, para que todos entendam e sejam alimentados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 12. Logo em seguida, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 18 e 19. Primeiro, Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 12. E a seguir, no mesmo livro, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 18 e 19. Aleluia. Sempre gosto de ministrar quando o tema é este. Sempre gosto de ministrar a respeito desse assunto, que fala muito ao meu coração, e é um assunto que, infelizmente, a igreja em geral tem se afastado. O que eu vou pregar aqui nesta noite tem a ver, infelizmente, com algo que a igreja em geral tem negligenciado. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 12. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele, Mateus, se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos à mesa. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Amém? Amém, Deus. Agora o capítulo 11, versículos 18 e 19. Jesus disse: pois veio João, que não comia e nem bebia, e as pessoas disseram: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus Cristo, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um guloso e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Amém? Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o ministério terreno de Jesus Cristo, ali na Judéia, Jerusalém e arredores, o ministério terreno de Jesus durou 3 anos. Do batismo até a crucificação foram 3 anos Jesus proclamando as boas novas da salvação. E durante esses 3 anos, muitas mentiras, muitas falsas acusações foram lançadas contra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi acusado de ser falso profeta, de ser um herege, e até mesmo acusado de operar milagres pelo poder de Beelzebul, um dos príncipes de Satanás. Até essa acusação Jesus Cristo recebeu. Jesus recebeu a acusação de que era um enganador, um mentiroso. Na verdade, até hoje lá em Israel, entre os judeus, perdura essa mentira.
os judeus em Israel, eles acreditam que Jesus Cristo de fato existiu. Eles não negam a existência de Jesus, mas eles ensinam, eles acreditam que Jesus Cristo foi um falso profeta, foi um falso Messias. Eles rejeitam até hoje a santidade e a divindade de Jesus Cristo, acreditando a Jesus Cristo o título de que foi um homem mentiroso e enganador. Talvez isso explique tanto sofrimento ali naquela terra. Talvez isso explique tanta guerra, tanta dor ali naquele pedaço de chão. Há 2000 anos atrás, rejeitaram o Salvador e até hoje rejeitam o Salvador. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus tem misericórdia do povo de Israel por causa da promessa que Ele fez a Abraão. Se Deus não fosse fiel, acredite, o povo de Israel já teria sido destruído há muito tempo. Mas Deus é fiel à promessa que fez a Abraão. E acredite, quando Jesus Cristo surgir nos céus, e eu acredito que a volta de Jesus se dará ali sobre os céus de Israel, todos aqueles judeus irão olhar para os céus e de fato confessar: este é o Filho de Deus. Todos eles irão testificar e se arrependerem e chorarem por terem negado o Salvador. E durante 3 anos, meus irmãos, Jesus sofreu essas mentiras, essas acusações. Ou vocês pensavam que é somente ao seu respeito que de vez em quando surgem mentiras, falsidades, acusações? Não, Jesus passou por tudo isso também, meus irmãos. Jesus passou por tudo isso. Porém, meus irmãos, uma acusação que era feita constantemente contra Jesus Cristo era verdadeira, não era mentira. E essa acusação está justamente nesses versículos que acabamos de ler. Qual era a acusação que os fariseus faziam contra Jesus? Ah, este homem que se diz Messias, ele anda com pecadores. Ele entra dentro da casa de pecadores. Ele permite com que pecadores sentem ao lado dele à mesa. Certa vez, em determinada casa, uma mulher prostituta, pecadora, se colocou aos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, chorando, derramando ali perfume nos pés de Jesus. E o fariseu que estava ali dentro daquela casa disse: se esse homem fosse de fato profeta, jamais iria permitir isso, porque ele iria saber que essa mulher era pecadora. De fato, essa acusação de que Jesus andava com pecadores era verdade. Jesus, de fato, meus irmãos, andava com pecadores. E não somente andava com pecadores, Jesus atraía. Jesus, meus irmãos, tinha um imã de misericórdia e de compaixão ali no interior do coração dele, que os pecadores, os mais vis pecadores, se sentiam atraídos até Jesus e iam até Jesus. E Jesus não andava com os pecadores ou permitia com que os pecadores se achegassem até ele por ele ser conivente com o pecado. Não, meus irmãos, Jesus não é conivente com o pecado. Jesus andava com os pecadores e permitia com que os pecadores se achegassem até ele. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Jesus é misericordioso para com todo pecador. Jesus é misericordioso para com o pecador. Caso contrário, ele não teria dito: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus veio chamar para perto dele, meus irmãos, pecadores ao arrependimento. Sim, essa acusação era verdadeira. Jesus andava com pecadores, Jesus fazia questão de ser visto, meus irmãos. Jesus não fazia nada disso escondido. À luz do dia, Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. À luz do dia, Jesus Cristo entrou dentro da casa de Mateus ou Levi. Zaqueu e Mateus eram publicanos. Publicanos eram judeus, homens judeus na nação de Israel que trabalhavam para Roma. Roma, há muitos anos, estava dominando, oprimindo e escravizando a nação de Israel.
E no meio da nação de Israel, Roma deu essa oportunidade. Quem quer trabalhar conosco? Na coleteria de impostos. Alguns, desejando uma vida melhor, se aproximaram dos romanos, das autoridades romanas, para exercer aquela função. Mas os judeus ficaram revoltados. Por quê? Porque aqueles judeus, aqueles israelitas, estavam se alinhando e trabalhando para os inimigos. E Roma oprimia. Roma massacrava. Todos os dias, meus irmãos, tinha cruzes ali no Calvário e israelitas crucificados. Então, quando dentro do próprio povo judeu, homens se levantaram para trabalhar com os romanos, e o pior, sendo cobradores de impostos, os publicanos, quando não estavam ali no escritório para receber aqueles que iriam pagar os impostos, saíam e iam de casa em casa para cobrar, acompanhados de soldados romanos. E o pior de tudo, a maioria deles roubava. Roma cobrava R$100 de impostos, eles falavam que era 200 reais. 100 ia para Roma, mas outros 100 eles intocavam. Então, além de trabalharem para o inimigo, eles roubavam, eles eram ladrões. Então, os publicanos eram odiados, Zaqueu era odiado, Mateus era odiado. E Jesus entrava na casa desses homens. Jesus chamou Mateus, um publicano, um traidor da própria nação, um ladrão, muito provavelmente um ladrão, cobrava impostos de forma indevida. Jesus chamou Mateus para ser apóstolo. E Jesus andava com pecadores, Jesus acolhia os pecadores. Sim, meus irmãos, é verdade. É verdade. Essa acusação é verdadeira a respeito de Jesus, e ele não se envergonhou nem um pouco, ele nem fez questão de dizer é mentira, ele nem fez questão de se defender. E o interessante é que ainda hoje o comentário é o mesmo. Ainda hoje, meus irmãos, o comentário é o mesmo, porém, a respeito de quem? Da igreja. A respeito da igreja, meus irmãos, o mesmo comentário é feito. Hoje, algumas pessoas abrem a boca para dizer que dentro da igreja só tem gente errada, só tem gente falsa, só tem gente que não presta. E ousam até dizer, não vou para a igreja não, porque eu já vim para a igreja, lá só tem gente falsa, lá só tem gente mentirosa, lá só tem gente que comete erros, como eu também cometo erros, então eu não vou para a igreja não, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Além das pessoas fazerem esse julgamento, essa acusação, e é uma acusação verdadeira, ainda abre a boca para dizer isso. Justificam o porquê que não vai para a igreja por conta disso. E da mesma forma que essa acusação contra Jesus era verdadeira, meus irmãos, como eu disse, a respeito da igreja, infelizmente, essa acusação é verdadeira. Porque sim, meus irmãos, infelizmente é verdade. A igreja é composta por pessoas imperfeitas. A igreja é feita de homens, mulheres que são imperfeitos. Se entrou alguém aqui dentro dessa igreja acreditando que é um cristão perfeito, com muito amor te digo, se converta. Você não é perfeito coisa nenhuma. Você é imperfeito. Você pode ter melhorado, você pode ter mudado, você já pode ter abandonado muitos erros, mas perfeito você ainda não é. Sim, meus irmãos, dentro da igreja, do pastor aqui no púlpito, passando pelas cadeiras, até o porteiro, não existe uma única pessoa perfeita dentro dessa igreja, de modo que é verdadeiro. Toda pessoa que abre a boca para dizer que dentro da igreja tem mentirosos, tem pessoas falsas, tem pessoas que cometem erros, é verdadeiro, não é mentira. Porém, essas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo ao não decidirem ir para a igreja por conta disso. Sem perceber, elas estão sendo dominadas pelo diabo. E meus irmãos, o problema, meus irmãos, não é o fato de dentro da igreja existir pessoas imperfeitas. Isso não é novidade. Tenho certeza que todos aqui têm consciência disso.
Se nós entendermos que Jesus pastoreava uma igreja, se nós entendermos que aqueles 12 apóstolos de Jesus Cristo formavam uma igreja, a gente vai chegar a essa conclusão. Jesus pastoreava uma igreja, e entre os 12 membros que Jesus pastoreava, não tinha um único perfeito. Todos aqueles homens que foram escolhidos por Jesus para serem apóstolos eram imperfeitos. Então, a igreja que Jesus pastoreava, com 12 membros, era composta de homens imperfeitos, e ainda hoje é assim, meus irmãos. A igreja é composta por homens e mulheres imperfeitos, e o meu problema não é esse. E eu acredito que nem Deus tem problema com isso, porque Deus entende que todo aquele imperfeito que com sinceridade está na igreja, seguindo Jesus Cristo, está sendo aperfeiçoado pouco a pouco, dia após dia, culto após culto, de glória em glória. Nós imperfeitos estamos sendo aperfeiçoados. O problema, meus irmãos, o problema são aqueles que dentro da igreja são imperfeitos, são falhos, são pecadores e não estão nem aí. Aí está o problema. O problema são os imperfeitos que não se importam com as suas imperfeições. O problema são aqueles que cometem erros e não procuram corrigir e abandonar esses erros. O problema são aqueles que pecam porque têm prazer no pecado e vivem na prática do pecado. O problema está aí. Agora, o quanto ser imperfeito, isso não é um problema. Isso não é um problema. O problema é ser imperfeito, é ser falho, é ser pecador e não estar nem aí para isso. E culto após culto, entrar dentro da igreja e ir embora ao final do culto sem se importar, sem se arrepender, sem pedir ajuda a Deus para abandonar aquela imperfeição. Aí é que está os problemas, o problema, meus irmãos. Aí é que está o grande problema. Porque, meus irmãos, na maioria dos casos, eu vou até chutar um número, de 100 pessoas dentro de uma igreja, de 100 pessoas imperfeitas dentro da igreja, eu acredito que dessas 100, meus irmãos, 95 delas são pessoas sinceras. De 100 pessoas dentro da igreja, eu acredito de todo o coração que 95 dessas pessoas querem mudança de vida, querem transformação de vida, querem de fato restauração de vida e buscam a Deus a respeito desse propósito. Porém, existem as outras 5 que infelizmente estão dentro da igreja, e se você falar para elas que elas são imperfeitas, não vão gostar não. O que? Eu imperfeito? Eu oro mais do que você? Eu jejuo mais do que você? Eu canto melhor do que você? Eu prego melhor do que você? O problema está nessas pessoas que são imperfeitas e que não reconhecem as suas imperfeições. Mas eu acredito de todo o coração que a maioria são quebrantadas, sofrem e choram quando erram, se arrependem, pedem perdão, oram ao Senhor pedindo socorro. Deus, me ajude a melhorar, me ajude a não mais pecar contra ti. Eu creio, meus irmãos, que a maioria daqueles que estão na igreja, sim, são imperfeitos, sim, cometem erros e falhas, mas são sinceros ao buscar o Senhor, buscando mudança de vida. Eu creio, eu acredito de todo o meu coração, porque eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas imperfeitas que sofre quando erra, que sente dor na alma quando peca. Sou imperfeito, buscando a perfeição por meio do Espírito Santo de Deus. Porém, meus irmãos, o fato de que dentro da igreja alguns poucos são falhos e vivem no pecado e não se importam, isto, infelizmente, acaba fazendo com que o julgamento recaia também sobre todos nós. O fato de um dentro da igreja que não está nem aí para o pecado, que não está nem aí para o erro, para a falha, para a desobediência, e vive uma vida sem temor, infelizmente, por causa desse toda a igreja acaba sendo alvejada por comentários, por difamações. Que Deus tenha misericórdia. Para estes de coração duro, para estes de corações impenitentes,
Para este cujos corações não estão nem aí para os seus erros, para as suas falhas e não se arrependem, para esses, meus irmãos, o juízo de Deus. O juízo de Deus. E por enquanto, a misericórdia, pois ainda há tempo, meus irmãos, para arrependimento. Ainda há arrependimento para o cristão, para o homem, para a mulher, de coração duro e impenitente. Ainda há tempo para essa pessoa se arrepender, porque Jesus Cristo ainda não se assentou no trono do juízo. Jesus Cristo está assentado em um trono de misericórdia. Por enquanto, ainda existe tempo para aqueles que estão na iniquidade dentro da igreja se arrependerem e alcançarem a misericórdia. E para aqueles que são falhos, que são imperfeitos, mas que continuamente se prostram diante do Senhor, pedindo perdão, clamando por misericórdia, para estes o juízo também de Deus virá, porque o juízo virá para todos. Todos nós seremos julgados, todos nós iremos nos colocar diante do trono do juízo do Senhor. Não existe escapatória. Por mais santo que você seja, você vai se colocar diante do trono do juízo de Deus, porque todos nós iremos nos prostrar diante desse trono. Então, para aqueles que são imperfeitos dentro da igreja, mas que com sinceridade têm buscado transformação, haverá também o juízo. Porém, meus irmãos, para os quebrantados de coração, para aqueles que reconhecem os seus pecados, não somente a misericórdia irá triunfar sobre o juízo, mas estes que se arrependem, estes que reconhecem os seus pecados, estes que sentem dor no coração e na alma quando pecam, estes recebem de Deus favor, graça, misericórdia, e recebem do Espírito Santo ajuda para vencer aquele pecado, para vencer aquela imperfeição, para corrigir aquele erro. Todo homem, toda mulher imperfeita, sinceramente prostrada diante do trono do Senhor, recebe do Espírito Santo, meus irmãos, essa ajuda maravilhosa do Espírito Santo. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que confessa e abandona os seus pecados, é perdoado. E o sangue de Jesus Cristo purifica, meus irmãos, toda sujeira, toda imundície que o pecado causou. Meus irmãos, como um pastor levantado por Deus para zelar pela igreja, cabe a mim ser paciente e misericordioso, sempre com a mão estendida para aquele que fraquejou. Cabe a mim, como pastor, estar sempre com a mão estendida para aquele que caiu e que sinceramente se arrependeu. Certa vez Jesus Cristo ordenou: sejam misericordiosos como Deus Pai é misericordioso. Porque, meus irmãos, se o propósito da igreja não for acolher e conduzir pecadores aos pés de Jesus Cristo, qual é o outro propósito da igreja neste mundo, meus irmãos? Qual é o outro propósito da igreja neste mundo se não acolher pecadores, se não ter misericórdia dos pecadores, se não receber dentro da igreja os pecadores com muita alegria, com muita satisfação? O Fernando é testemunha disso. Sempre que o Fernando vem aqui, eu vou na direção dele, eu o cumprimento. E graças a Deus o Fernando é um homem equilibrado, bem vestido, bem todo arrumado para a igreja. Mas se no mesmo dia que o Fernando vir para a igreja, bem arrumado, bem vestido, eu ir na direção dele e o cumprimentava, e minutos depois chegar uma pessoa mal vestida, maltrapilha, ou para ficar mais explícito, uma prostituta, com vestes de prostituta, com 1,5 palmo de saia, com uma blusa mostrando tudo, toda decotada. Meus irmãos, se eu não for na direção dessa mulher e cumprimentá-la com a mesma alegria e cordialidade que eu cumprimentei o Fernando, eu sou um fariseu, eu sou um hipócrita. Eu estou acolhendo com alegria o Fernando, que vem bem vestido, e não há erro, tá bom, Fernando? Não estou falando que é errado, mas eu estaria sendo hipócrita
se entrar um homem ou uma mulher totalmente maltrapilha, literalmente na prática do pecado, e eu não ir na direção dessa pessoa e acolhê-la, eu estaria sendo hipócrita, um fariseu. Porque, meus irmãos, igreja é para acolher pecadores. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja deve ser o mesmo de Jesus Cristo. E o propósito de Jesus Cristo é buscar e salvar o perdido. O propósito da igreja é que as suas portas se levantem culto após culto para acolher ovelhas perdidas, vidas que estão no atoleiro do pecado, alcoólatras, dependentes químicos das piores drogas que existem, prostitutas. Esse é o propósito da igreja, meus irmãos. Caso contrário, a igreja vai se tornar uma maçonaria. Procure um mendigo dentro de uma loja maçônica, você não vai encontrar. Você só vai encontrar empresários, homens bem vestidos, ricos, importantes na sociedade. Não, a igreja não é uma loja maçônica. A igreja simboliza os braços de Jesus, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados pelo pecado. Esse é o papel da igreja. Aleluia, Senhor. Dar continuidade ao ministério de misericórdia e de compaixão de Jesus Cristo. E, meus irmãos, precisamos entender algo muito importante. Uma pessoa, na prática do pecado, quando entra dentro da igreja, acredite, ela não vai mudar da noite para o dia. Ela não vai mudar de um culto para o outro. E esse é um erro que até hoje muitas igrejas e muitos pastores cometem. Mal a pessoa começou a congregar, o pastor ou aquela igreja já quer que aquela pessoa se torne um santo e seja arrebatada a qualquer momento. Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Quando um pecador faz uma aliança com Jesus Cristo, essa pessoa é perdoada. O nome dela é escrito no livro da vida. Mas a partir dali se inicia uma obra de transformação, de restauração. E na maioria das vezes, meus irmãos, o processo é demorado. É demorado. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, há 17 anos atrás, meus irmãos, eu praticamente era alcoólatra. Todos os dias eu bebia. Eu trabalhava com meu pai ali no comércio dele, toda tarde, toda noite, era o meu período ali de estar no comércio do meu pai, e não tinha um único dia que eu não abria ou uma latinha de cerveja ou uma garrafa de cerveja inteira. E bebia. Todos os dias eu bebia. E sexta, sábado e domingo eu chutava o pau da barraca com gosto. Bebia a ponto de confundir o urubu com galinha, a ponto de vomitar e dormir em cima do meu próprio vômito. Mas entreguei a minha vida para Jesus Cristo e nunca tive recaída com bebida. Nunca tive problema com recaída, com fraqueza. Ah, que vontade de beber. Ah, vou dar só uma bitoquinha. Nunca, 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 nunca. Mas isso me dá direito de colocar esse fardo em outra pessoa? Isso me dá direito de ficar jogando na cara de um homem alcoólatra: ó, você entregou sua vida para Jesus, agora você não pode beber de forma alguma, vou estar de olho em você, viu? Tome rumo na sua vida. Não, meus irmãos, comigo foi assim. Graças a Deus, para a glória de Deus, comigo foi assim, mas com outras pessoas não. Tem pessoas que estão no alcoolismo, que irão entregar a vida para Jesus com sinceridade, meus irmãos, mas terão fraquezas, terão dificuldades nessa área. Aí, se esse pobre coitado dentro da própria igreja for apedrejado, misericórdia. Cada pessoa é uma pessoa. A transformação e a restauração de um homem, de uma mulher na presença de Deus, meus irmãos, é até a volta de Jesus Cristo. Nós estamos em restauração, nós estamos em transformação. Há 17 anos eu estou na presença do Senhor. Há 6 anos eu sou pastor e, meus irmãos, todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu vejo ruínas ainda.
Eu vejo desejos pecaminosos ainda. Todas as vezes que eu olho para dentro de mim ou para a minha carne, eu enxergo inclinações à desobediência. Eu, um pastor, estou falando isso, o pastor Nido, o pastor dessa igreja, está confessando isso, que ainda hoje, 17 anos na presença de Deus, 6 anos como pastor, ainda hoje eu sou imperfeito, meus irmãos. Essa é a realidade. Mas nós só queremos misericórdia para nós, para o outro não. Nós só queremos compaixão para os nossos próprios erros. Quando é o nosso irmão que erra, não. Quando é o nosso irmão que erra, não pode mais receber oportunidade, não. Não pode. Não pode mais cantar no coral. Não pode. Meus irmãos, isso não é misericórdia, não. Isso é juízo. Você está julgando e condenando essa pessoa. Um irmão na fé, quando peca, quando erra, tem que receber da minha vida e da sua vida misericórdia e compaixão. Mas não somente os nossos irmãos na fé, principalmente aqueles que estão ainda nas trevas e na escuridão. Essas pessoas precisam receber de mim e de você, meus irmãos, a compaixão e a misericórdia. Aleluia, Deus. Todos aqueles que vierem para a igreja, pecadores, necessitando de salvação, essas pessoas irão precisar da nossa compaixão, da nossa misericórdia, do estender da nossa mão em ajuda. Porque com sinceridade elas irão ouvir a palavra de Deus, com sinceridade elas irão fazer uma aliança com Jesus Cristo, mas elas terão que lutar contra os desejos da carne para o resto da vida, como até hoje, vocês, nós lutamos contra os desejos da carne. Precisamos ter compaixão, ter misericórdia, meus irmãos. Caso contrário, Deus não irá enviar nenhum perdido para dentro dessa igreja. Em todas as minhas orações em favor dessa igreja, eu peço: Deus, envie. Deus, nós estamos entrando nos lares, nós estamos fazendo culto nos lares de pessoas que não estão na presença do Senhor. Nós estamos indo, Deus. Mas certa vez Jesus Cristo também disse: Senhor, todos aqueles que o Senhor enviou a mim, eu não abandonei. Então eu entendo que mesmo que não haja pregação do Evangelho, Deus pode tocar no coração de uma pessoa que está no erro, no pecado, nas trevas desse mundo, para vir para a igreja. Deus pode fazer isso. Sabe por que eu sei disso, meus irmãos? Porque quando eu comecei a ir para a igreja para buscar libertação, não foi porque ninguém foi buscar a minha pessoa dentro de casa, não. Não foi porque foram fazer culto no lar dentro da minha casa, não. Foi de livre e espontânea vontade. Humanamente falando, aparentemente parecia ser de livre e espontânea vontade, mas era o Espírito Santo. Mas eu fui sozinho. Eu fui sozinho para a igreja, para aquela pequenina igreja onde eu fui liberto. A igreja se chamava Ministério Ceifeiros de Cristo. Nunca esqueço, pastor João Teodósio. Ninguém foi me buscar em casa, ninguém foi me evangelizar dentro de casa, não teve campanha de oração dentro de casa, mas Deus me conduziu àquela igreja. E naquela igreja eu encontrei pessoas misericordiosas. Aleluia. Naquela igreja eu encontrei pessoas que não me julgavam quando eu entrava lá dentro todo de preto, sapato preto, calça preta, camisa preta. Ninguém me dava lugar diferente, pelo contrário, todo mundo vinha me cumprimentar, todo mundo vinha me dar uma boa noite, me dar uma paz do Senhor. Porque assim deve ser a igreja. Assim, meus irmãos, deve ser a igreja a respeito do pecador. Dos pecadores dentro da igreja, temos que ser misericordiosos. E a respeito dos pecadores, que serão alcançados por nós, ou enviados por Deus para dentro da igreja, temos que ser igualmente compassivos, misericordiosos e pacientes quando eles errarem, quando eles falharem, e estarmos sempre com as mãos estendidas para, meus irmãos, ajudá-los. E isso não é ser conivente com o pecado, meus irmãos. O pecado tem que ser confrontado, o pecado tem que ser combatido, mas não na força do braço, não na ignorância da minha voz, não dessa maneira: tome vergonha na cara. Há quanto tempo tu é crente?
Tu já é batizado? Toma vergonha nessas custas? Não é assim não. É corrigido em amor. É confrontado em amor. E sempre, meus irmãos, à luz da palavra, apontando para Jesus Cristo. Apontando para o Jesus Cristo, que é misericordioso, compassivo e paciente. Se nós queremos que Deus tenha misericórdia dos nossos erros, é necessário que nós também sejamos misericordiosos para com aqueles que estão fraquejando, para aqueles que irão se achegar a essa congregação machucados e feridos pelo pecado. Meus irmãos, se Jesus Cristo não tivesse sido paciente e misericordioso com Pedro, eu acredito, meus irmãos, que não existiria igreja neste mundo. Muito se fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de fato, foi um apóstolo, um homem que fundou muitas igrejas por onde ele passou. Mas, à luz da palavra, a igreja repousou sobre Pedro. Foi Pedro que teve a responsabilidade de iniciar a igreja. E durante 3 anos, o Pedro que deu trabalho para Jesus. O homem ignorante, o homem bruto, o homem truculento, o homem sem compaixão era Pedro. Eu nunca me esqueço da ocasião que Jesus Cristo entrou dentro da casa da sogra de Pedro. Eu não sei se Pedro morava na casa da sogra ou se a sogra morava dentro da casa de Pedro, mas a Bíblia deixa muito claro que aquela mulher estava doente. E Jesus dentro da casa de Pedro e a mulher doente no quarto. E a Bíblia fala que foram, no plural, e foram até Jesus para falar que a sogra de Pedro estava doente. Meus irmãos, não está escrito da seguinte forma: e Pedro foi até Jesus. Não, foram. Com certeza a esposa de Pedro, talvez os filhos de Pedro, algumas pessoas se reuniram dentro daquela casa para ir interceder em favor daquela mulher. Porque se dependesse de Pedro, da véia morria. Pedro não estava nem para ela. Não é de hoje que genros e sogras, né, tem certas desavenças. Graças a Deus com minha sogra não tenho. Mas parece que há 2 mil anos atrás já existia. Pedro com certeza estava encruado com aquela mulher. Uma mulher doente dentro da casa dele. Ele, sabendo quem era Jesus, não foi pedir para Jesus curar a própria sogra. Misericórdia. E 3 anos Pedro na igreja que Jesus Cristo pastoreava. Meus irmãos, e Pedro naquela situação. Certa vez Jesus, com muito amor, foi com muito amor mesmo. Certa vez Jesus, com muito amor, olhou para Pedro e disse: afaste de mim, Satanás. Porque Jesus percebeu que Pedro estava recebendo influência de Satanás. Olha só, meus irmãos. Pedro, podemos dizer que fazia parte da diretoria da igreja de Jesus Cristo, estava recebendo influência satânica, e Jesus discerniu isso. Mas Jesus, sempre paciente e misericordioso. Jesus sempre paciente e compassivo. Se Jesus não tivesse sido paciente, compassivo e misericordioso, meus irmãos, Pedro não teria feito aquela pregação onde 3 mil pessoas se converteram. E olha que ele negou Jesus 3 vezes, mas ainda assim Jesus fez questão de ter Pedro perto dele. E depois de ser cheio do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro levou no mínimo 3 mil pessoas a perguntarem: Pedro, o que nós temos que fazer para sermos salvos? E Pedro disse: creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome dele. E aquela multidão se tornaram cristãs. Mas já pensou, se no primeiro erro de Pedro, Jesus desse um safanão dele: Pedro, eu te expulso da minha igreja. Pedro, tu está excluído da minha igreja. Pedro, você não pode mais dirigir culto aqui não, tá bom? Compassivo, misericordioso e piedoso foi Jesus Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem a obrigação e a missão de dar continuidade à misericórdia, à compaixão e à paciência de Jesus Cristo para todos aqueles velhos na caminhada cristã ou novos convertidos. Isso não é ser conivente com o pecado. Isso é ser instrumento de Deus na vida de um pecador, e a igreja deve ser esse instrumento. Nós, membros da igreja, temos que ser instrumentos de compaixão, de misericórdia, de piedade para aqueles que estão precisando. Nas nossas orações,
das nossas intercessões na nossa mão. Segura na minha mão, meu irmão. Segura na minha mão, minha irmã. Vamos caminhar juntos, seguindo Jesus Cristo. Que se levante nessa igreja homens assim, compassivos e misericordiosos. Que se levante nessa igreja mulheres assim, compassivas e misericordiosas, para serem vasos a alcançar vidas e mais vidas para o reino de Deus. Aleluia. Amém?